Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Informação sobre a história da Igreja hoje. A cremação é aceita pela Igreja Católica. Desde 1963, a Igreja ela já não proibiu mais a cremação dos corpos. Mas, durante muito tempo, por razões históricas, a Igreja ela proibiu. Principalmente depois da Revolução Francesa, na Europa já estava virando moda. As pessoas elas cremavam os corpos para dizer que não havia ressurreição, para dizer que não havia vida eterna. E a igreja, para combater essa fala muito errada, essa teoria muito errada, a igreja proibiu durante muitos anos. Mas, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, isso foi acabando, isso foi deixando de existir. E então, depois do Concílio Vaticano II, a igreja ela decidiu aceitar novamente a cremação dos corpos, mas isso é somente se for em uma necessidade muito grande. No Código de Direito Canônico, no cano 1176, no parágrafo 3º, vai dizer assim: olha o que diz no Código de Direito Canônico. A igreja recomenda insistentemente que se conserve o costume de sepultar os corpos dos defuntos. E diz mais: mas não proíbe a cremação, a não ser que tenha sido escolhida por motivos contrários à doutrina cristã. Ou seja, a igreja ela quer que a gente mantenha essa tradição de que os corpos eles sejam sepultados, para que a gente possa se assemelhar a Jesus. Jesus ele também foi sepultado. Os apóstolos também da mesma forma. Então aqui diz, a igreja recomenda insistentemente. Só que em alguns países os cemitérios eles já estão superlotados. Os cemitérios já não cabem mais corpos e por isso é necessário que haja a cremação. Mas a cremação ela só deve ser feita realmente se for em um caso de extrema necessidade. A igreja quer que nós mantenhamos com esse costume de sepultar os corpos. E diz mais, a igreja não quer que você, a partir do momento que aquele corpo ele foi cremado, as cinzas elas não podem ficar na casa da pessoa, as cinzas elas não podem ser jogadas no mar, não pode ser feito qualquer tipo de coisas, não. As cinzas elas têm de ser reservadas em um local sagrado, ou seja, onde a igreja determina, onde a igreja orienta, para que ali possa ficar a memória daquela pessoa, para que ali você possa rezar, principalmente no dia de finados, rezar ali lembrando da memória da pessoa. Mas a igreja ela não proíbe a cremação dos corpos, mas também ela quer que seja somente em casos de necessidades. E aqui diz mais o Código de Direito Canônico. Se não proíbe a cremação, a não ser que tenha sido escolhida por motivos contrários à doutrina cristã. Ou seja, se a pessoa, se a família decidiu cremar aquele corpo, ou a pessoa mesmo em vida, ela diz que quer isso, porque talvez não acredite na vida eterna, porque diga que o seu corpo não é nada, isso é um grande pecado, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos e devemos de obedecer à igreja e fazer aquilo que o Senhor ele determina para cada um de nós. Mas a igreja ela não proíbe a cremação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.